Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? O trem aqui pra mim está bugado. Mas, tirando os que não está funcionando, tá funcionando. Não preciso desse microfone. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Ih, boa noite. Tá todo mundo dando boa noite, Sula. Tá todo É. mundo dando boa noite. Oi, pois a gente, oi, deixa eu falar. Estamos aqui com a nossa voz da consciência. A Laura, Oi! eu tô E 100% aí? sem chat. O Twitch nem tá carregando pra mim. Então espero que esteja funcionando pra vocês. Mas acho que vai estar de boa. Então eu tô 100% dependendo da Laura pra gente ter contato hoje, viu? Então, por favor, avisa, chama nós. Obrigado pelo sub. Então, gente, olha só. Hoje eu vou fazer essa live, né? Que o pessoal tava pedindo já tinha algum tempo. Obrigado pelo sub. Ahn, e eu espero conseguir desatar alguns nós da galera. Deixa eu avisar, antes da gente começar, que a gente vai abrir o canal pro pessoal mandar links lá pra É, gente. Já tá aberto? já. Tá, perfeito. O canal tá aberto. Manda pra mim imagens que vocês tiveram dificuldade de pintar sem linha, tá? Que eu vou querer. Não vai ser um feedback super sinistro, mas eu quero mostrar as dificuldades comuns e por que isso tá acontecendo. Certo? Bora. Como eu não consigo fazer nenhuma live simples, imagina só chegar aqui sem dar teoria pra vocês, né? Eu vou começar já complicando o problema de linha versus pintura, tá? Quando a gente. Tá, deixa eu estabelecer isso pra vocês. Vocês já viram que tem um pessoal que tem mais dificuldade em pintar e tem um pessoal que tem mais dificuldade em fazer desenho? Eu não sei se isso continua assim hoje em dia, mas quando eu comecei a trabalhar, era quase como se a gente tivesse dois campos distintos. Tem o pessoal que pinta e tem uma tendência para o realismo e tinha mais dificuldade em desenhar, e tem o pessoal que gosta mais de desenhar, tem mais dificuldade em em pintar. Desculpa, não é pensar, é pintar. Meu Deus do céu, peraí, deixa eu tomar água, já começou mal, né? Tá tudo Tem bem, Sula. mais dificuldade em pintar. E normalmente esse pessoal costuma vir mais pra coisa estilizada. E aí, se o pessoal que pensa mais em pintura tenta fazer estilizado, fica esquisito. Se o pessoal que pensa mais em cartoon tenta fazer realista, fica esquisito. Mas desenho e pintura são habilidades que se complementam, tá? Você não vai conseguir ter uma sem ter a outra. Tem fundamentos que são específicos de cada uma dessa disciplina. O fato de que a gente tem afinidade de um lado ou para o outro não significa que a gente pode ignorar um dos dois lados. A gente realmente precisa abraçar a ideia de que a gente tem que ter pelo menos um entendimento fundamental do que está acontecendo. Porque às vezes, tá? Problemas que você vai ter na sua pintura, você vai resolver melhorando o desenho. Problemas que você tem no seu desenho, você vai resolver entendendo pintura. Essas coisas se complementam. Elas não são antagonistas, elas não são vilões, elas não são competição, tá? Elas são só duas formas diferentes de pensar no mesmo problema. Faz mais sentido isso? Então, grande parte do problema que o pessoal tem quando a gente vai tirar a linha e ir só para pintura é que, como tem informação, pensa nisso aqui como informação. Deixa eu conceitualizar a informação para vocês. A gente fala português. Se. Obrigado pelo sub. A gente fala português. Se eu falo para você garrafa, garrafa tem um significado. Garrafa é um recipiente que costuma segurar líquido, né? Mas você pode pensar em garrafa de Coca-Cola, você pode pensar numa garrafa de vinho, você pode pensar numa garrafa tipo essa aqui. São todas garrafas, né? Isso é o significado. Isso é informação que a palavra garrafa carrega. E isso acontece de vários jeitos. Não é só a palavra que carrega informação. E aí começa o problema da gente estar trabalhando com linha e pintura. Você sabe essa coisa de que entonação é muito importante para a comunicação? Se você fala tipo, sim, certo, tudo bem. Tem uma conotação muito diferente de você falar, aham, certo, tudo bem. São as mesmas palavras, mas a entonação mudou completamente o significado do que está acontecendo. Faz sentido?
Então o que acontece é o seguinte, vocês precisam entender que quando a gente desenha, tem uma certa quantidade de informações que fica na linha. E quando a gente pinta, tem uma certa quantidade de informações que fica só na pintura. Ih, o gato acordou, peraí, passando no microfone. E aí, o que acontece? Se você pega e você pinta por baixo da linha, quando você tira a linha, essa informação que estava só na linha sumiu. E é isso que você sente falta. Como a gente está muito acostumado a pensar só na linha, você não sabe o tipo de informação que carrega-se na pintura. Ou ainda, como traduzir parte da informação que você está perdendo quando você tira a linha para a pintura de volta. Você precisa passar a mesma quantidade de informação, mas de um jeito diferente. Então essa é a lógica da gente conseguir navegar entre essas duas coisas. Faz um pouco mais de sentido? Eu quero mostrar isso acontecendo na prática, que eu acho que vai ajudar a vocês começarem a destrinchar isso aqui, tá? Mas eu quero bater na tecla. Eu sei que tem muita gente assistindo aí que não tem dificuldade de um assunto ou outro, né? Então, eu quero lembrar que existem coisas que são mais fáceis de estudar, ou na linha ou na pintura. Não evitem estudar nenhum dos dois. Você pode ter preferência, isso não é pra mudar... Obrigada, gente, obrigada pelos subs! Isso não é pra mudar o jeito como você produz. Isso aqui não é uma questão de impor gostos, mas se a gente quer dominar a nossa arte, se a gente quer dominar isso que a gente faz, a gente não vai poder ignorar um dos dois lados, tá? Então, por exemplo, estudar sombra e luz é muito mais fácil de fazer na pintura. Dá pra você fazer com a Ashura? Dá. É muito mais trabalhoso fazer com a Ashura. Saca? Então, vai estudar sombra e luz na pintura, que quando você voltar pra fazer a Ashura, tá muito mais fácil. Quer estudar shape, silhueta? Silhueta é muito mais fácil de fazer no desenho. Vai estudar no desenho, que quando você voltar na pintura, tá muito mais fácil de você aplicar isso. Certo? Peraí, deixa eu soltar o gato antes que ela derruba a porta. Peraí. Pronto, filhote. O que significa que ela volta em exatos 2 minutos, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir o Twitch de novo aqui. Peraí. Ficar sem chat é muito, muito sem graça. O pessoal tá te elogiando bastante. E a gente acabou de ter uma raid. Poxa, obrigado. Amanda. Obrigado pelo raid. Não, 100% não está abrindo aqui. Então vamos pro Photoshop. Laura, me avisa. Bora. O pessoal tá muito feliz, tá elogiando bastante, tá bem empolgado. Obrigado. Galera vendo de todo mundo. Obrigado pelos subs. Bora. Então, olha só. Vamos começar a pensar um pouquinho nessa teoria que eu tava comentando. Eu tenho alguns sketches aqui que eu fiz, que eu fui catar na minha pasta de sketch pra ver o que eu podia mostrar de exemplo pra vocês aqui agora. Olha só, isso aqui eu acho que é bem clássico de como que a gente pinta, como que a gente pensa em linha, né? Tem o desenho, ele tá colorido, se eu tirar as linhas, ele morre, ele caiu. Não tem mais desenho, tá vendo? E eu acho que isso aqui é muito parecido com o problema que vocês estão tendo quando vocês tiram a linha do desenho. É bem por aqui? Depois, manda os exemplos pra mim pra gente poder falar disso mais no final da sessão. Pra eu ter certeza que eu tô pegando o problema de vocês. Então, quando eu tô comentando a respeito de que tem informações diferentes que ficam em partes diferentes do negócio, é sobre isso aqui que eu tô falando. Ó, se eu tirar a cor, a gente não perde quase nada do desenho. Então, quem está com a responsabilidade de me mostrar sobre o que é essa imagem é a linha, não é a cor. Então, se eu coloco a cor e eu tiro a linha, o negócio some. Ó, sumiu a orelha, sumiu sobrancelha, sumiu o olho, sumiu o detalhe do nariz. Você vê que quando a gente passa pra cá, a gente não tem nem mais a silhueta direito. Ó, eu tenho o meu highlightzinho aqui em cima, mas ele não tá conectado. Ó, ele não fecha a silhueta. Então a silhueta aqui, eu tenho um pedaço do fundo vazado no meio do nariz. Tem um pedaço do fundo vazando, saca? Entre o highlight e a boca. Então a gente perdeu informação. Como que é essa silhueta? Se você pensar que o ato de desenhar, a gente está descrevendo alguma coisa, eu perdi a silhueta que a gente tinha originalmente. Essa aqui não é a silhueta do desenho. Porque essa informação se perdeu. Então, normalmente a primeira coisa que o pessoal vai falar pra você é o seguinte, ó. Em vez de você pegar e tirar a linha, tira a opacidade,
Porque aí você tem a informação que você precisa marcar e agora pinta por cima. Mas isso aqui também causa estranheza no pessoal. Então, vamos entender o que a gente está procurando quando a gente está fazendo isso aqui, tá? Tá, peraí. Não, peraí que a câmera tá errada. Olha só. A gente vai botar isso aqui mais aqui assim e vai liberar a cara da pessoa assim, ó. Pra eu aparecer na tela. Ah, que massa. Pronto. Então, vamos lá. Se a gente está precisando da informação que estava só na linha, vamos deixar a gente vai deixar a linha um pouquinho mais transparente, mas a gente não vai deixar ela sumir tanto, tá? E a estratégia que eu gosto de usar é o seguinte. Se eu pegar essa linha e eu colorizar ela, eu consigo transformar ela em sombra, de cara. A gente vai pintar por cima, a gente vai ajeitar um bocado de coisa, mas tá vendo todas essas linhas azuis que estão no rosto? Se eu vier aqui e eu colorizar ela de um tom mais próximo do tom da pele, olha como é que ela começa a integrar na pintura. Olha aquela informação que estava faltando originalmente, olha ela começando a aparecer. Fazer a mesma coisa aqui com o cabelo, ó, vou deixar mais na paleta do cabelo e tá, no geral, mais escuro. Ó. Aqui embaixo também, deixa eu pegar mais a cor da pele aqui. Olha como é que começa a integrar um pouquinho melhor. Agora, em cima disso aqui tudo, eu posso vir e começar a explicar aquelas partes que estavam faltando. Vamos começar, por exemplo, a trazer de volta o shape do cabelo. Se a silhueta do cabelo no desenho era aqui, ó, eu vou vir aqui e vou começar a trazer essa informação de volta para minha pintura. E a outra coisa, né, que não dá para ignorar, é que quando a gente tem as linhas escuras, o nosso instinto é deixar as cores, no geral, mais claras. A gente não coloca o contraste que a gente podia colocar nas cores porque a gente quer dar ênfase nas linhas pretas, né? Nas linhas que estão dando contraste. Se a gente deixar as coisas super escuras aqui dentro, a linha some. Obrigado pelo sub. Então, o que a gente vai fazer? Agora que as nossas linhas estão super clarinhas, a gente vai começar a trazer tons escuros para dentro dessa pintura, para a gente começar a refazer aquele senso de contraste que a gente tinha antes da gente tirar a linha. Faz sentido isso aqui? Lau, se tiver dúvida, já pode mandar, já que aqui vai ser muito demonstração hoje. Tá, perguntaram. É possível fazer um desenho usando linha só em algumas regiões ou é muito errado fazer isso? Não, 100% é possível e eu acredito que tem coisa que é mais fácil de desenhar direto na mancha, tá? A gente vai... Eu quero ver se eu consigo deixar um pouco mais claro essa ideia de que a gente tem silhueta e a gente tem tom. E essas são duas coisas, são duas formas diferentes de fazer a leitura. Então, olha só. Uma das dificuldades que o pessoal tem é que quando... Você tá vendo que eu tô trazendo o tom escuro de volta pra pintura, né? Não adianta eu vir aqui, pegar uma cor e refazer o contorno do olho. Isso aqui é uma linha. Vocês não querem usar linha. A gente quer usar shape porque a gente tá pintando. Então, como é que eu vou fazer para isso aqui parecer uma pintura? Primeiro, ele não pode ficar uma silhueta toda por igual. Segundo, a gente vai começar a usar... O que a gente está marcando aqui, né, é informação. A gente vai usar mais shapes diferentes. A gente quer a silhueta de volta, claro. Mas a gente vai começar a usar isso aqui de um jeito diferente. Tem um princípiozinho que o pessoal da mentoria escuta bastante, que é o seguinte, ó. Se você estiver fazendo uma pintura, isso aqui é linha, né? Então, se eu faço isso aqui, eu estou fazendo Ashura. Mas se eu estiver fazendo uma pintura, eu colocar isso aqui provavelmente vai planificar a imagem, que é o problema que a gente tem se a gente só fizer o contorno no olho. Então, como é que eu faço para isso aqui encaixar na minha pintura? Eu vou pegar, em vez de eu fazer uma linha, eu vou começar a fazer isso aqui, ó. Olha como é que isso aqui parece muito mais uma textura do que a gente só fazer linha reta. Se a gente estiver, por exemplo, desenhando uma árvore, ó. Vocês estão vendo como é que isso aqui não lê mais como linha? Então, quando você for fazer, por exemplo, essa luz de canto aqui, né, que o pessoal chama de ring light, tem alguns outros nomes, o pessoal chama de essa luz que vem de trás, né? Tem alguns outros nomes, isso eu não lembro de nenhum. Estamos falando do ring light, esse contorninho branco aqui. Oi?
também não posso ajudar, não lembro de nada. Nossa, vocês sabem do que eu tô falando. Então, uma das dificuldades que o pessoal tem quando eles passam pra pintura é que o pessoal pinta o ring light como se fosse um contorno. Então, se eu vier aqui e eu só fizer isso aqui, ó, o que eu tô fazendo é que eu tô contornando essa forma de branco. Isso aqui não é luz. O que a luz faz? A luz marca plano. Então, se eu quiser fazer o rim light dessa área, olha como é que eu já tinha feito isso aqui na minha cor base inicialmente, ó. O plano do nariz está mais virado para a luz. A nossa luz está aqui, né? O plano de baixo do nariz quase não vai pegar luz. Então a gente pode vir aqui, a gente vai fazer esse shape bem fininho. Aqui tá virado para a luz, pode fazer mais um cantinho aqui. Shape bem fininho de novo. Ó. Agora, isso aqui lê como um plano iluminado. Ele não é mais um contorno. Mas a gente está trazendo aquela informação, né? A gente está fazendo esse trabalho de construir a leitura dessa peça sem usar linha agora. Então, ó, vamos separar um lábio do outro. A gente vai pegar um tonzinho mais escuro. De novo, não é para fazer isso aqui. Isso aqui é uma linha. A gente vai vir aqui e a gente vai realçar os pontinhos mais escuros, ó. Onde tem o cantinho da boca, onde não tem. Se a gente quiser separar mais um lábio do outro, olha o que eu vou fazer. Eu vou separar o lábio de cima aqui. Vou pegar um pincel macio e eu vou escurecer toda a parte de cima do lábio. Olha como é que a leitura começa a aparecer. Olha como é que olha como é que o detalhe e a nitidez começa a aparecer na pintura. Faz sentido? E aí a gente vai fazer isso aqui em mais alguns detalhes. Ó, eu vou começar a fazer, por exemplo, o render do nariz aqui. Lau, se tiver dúvida, pode mandar pra nós. Tá. Seguindo na linha da pergunta de fazer desenho parte com linha, parte sem linha, e que existem coisas mais fáceis de fazer direto na mancha, como fazer para essa peça não ficar sem coesão, as coisas da linha pintura ficarem sem conversar? Então, o que você precisa fazer é fazer direção de arte nesse aspecto, tá? No entanto, quando eu falo pra mim, que eu falo que tem coisa que pra mim é mais fácil fazer sem linha, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de fazer direto na mancha é nuvem. Nuvem, montanha, silhueta de água. Isso pra mim é muito mais fácil de já ir pintando em onde que tem esses contornos, essas silhuetas de sombra e luz. Faz muito mais sentido pra mim já ir preenchendo essas silhuetas direto na mancha. O que não significa que o meu desenho de personagem que tinha linha vai ter linha no acabamento. Você consegue fazer sim uma coisa com linha na frente e background sem linha. Vide anime. Anime funciona exatamente desse jeito. Personagem cel shaded na frente, cenário pintado atrás. E funciona, que é uma beleza, né? Mas se você quiser fazer uma coisa que é inteira de pintura, você não precisa estruturar o seu esboço inteiro com linha. Tem coisa que é mais fácil fazer direto na mancha, e você vai descobrir isso fazendo estudo, saca? Vamos praticar pintar montanha, vamos praticar pintar nuvem, que você vai descobrir pra você se é mais fácil fazer isso com linha ou direto na mancha. Certo? Bora. Tem mais uma, posso passar? Manda. Uhum. O ideal para esse processo, então, é que a line art esteja o mais simplificada possível. Eu tentei usar esse método, mas a line estava tão complexa e detalhada que eu comecei a questionar se estava fazendo certo, até me frustrar. Olha, se você vai transformar... Se o objetivo final do desenho é pintura, na verdade, o que eu acabo fazendo é que a linha que eu faço para pintura é diferente da linha que eu faço para o desenho que eu vou fazer, que eu vou finalizar em linha mesmo, sabe? Então, quando eu tô fazendo um desenho desse aqui, que ele vai virar pintura, inclusive, o meu jeito de pensar é muito voltado à pintura. Como a gente estava falando no início, a gente tem viés, né? A gente tem preferências. Então, repara que quando eu fiz o esboço da orelha, ó, eu já preenchi de área, porque eu sei que essa cor aqui dentro da orelha ela vai ficar escura em cima e ela vai voltando a ficar com a cor da pele à medida que ela distancia desse ponto aqui em especial. Então, você vê que isso aqui já tá meio que mapeado, ó, no sketch da orelha. Isso aqui tudo é escuro e a gente vai fazendo fade pra parte do tom da pele. Ficou faltando só marcar essa última dobrinha aqui pra gente ter a orelha. Então, quando eu vou fazer um desenho que eu sei que eu vou pintar, tá? Não é incomum eu vir aqui e vamos supor que, né, eu desenhei o meu perfil direitinho.
Aí o que eu vou fazer? Eu vou marcar aonde vai ficar a sombra da transição do rosto. Então eu venho aqui e falo, ó, a sombra vai passar mais ou menos aqui. E agora que eu marquei, você consegue ver como é que esse lado é mais escuro do que esse? Aí, tipo, ó, tem a transição do plano do nariz, ó. Então eu começo a marcar aonde vão ficar esses shapes de cor, essas silhuetas de cor, ó. Silhueta. Isso. Deixa eu botar um pouquinho mais escuro que tá difícil de ver essa cor cretina aí. Isso. Ó. Então eu venho já marcando aonde esses tons mais escuros vão acontecer. Aonde que a gente vai preencher isso aqui. E aí, olha que interessante. Você tá vendo que a gente tem a linha aqui, né, delimitando a orelha. Se eu tiro o esboço, essa delimitação some. Então eu sei que aqui tem uma silhueta que eu preciso marcar. Então você pode vir aqui, ó. A gente vai pegar esse tom, vai deixar ele mais escuro, ó. Olha a silhueta aparecendo, ó. Agora se eu tirar a linha, olha como é que a gente continua com aquela silhueta legível. Agora eu só preciso fazer isso agora em contraste com o cabelo. Certo? Então você não precisa fazer o desenho em linha como se ele fosse um desenho em linha finalizado. Não é pra você fazer arte final e achurar tudo, e aí vir e pintar por cima e sumir com todas as suas achuras. Você tem como finalizar uma imagem em linha e você tem como finalizar uma imagem em pintura. Você tem como fazer meio a meio. Mas você tem que ter em mente qual é a finalização que você quer. Porque você passar um tempão fazendo peso de linha e achura num desenho que você vai pintar por cima e tirar essas linhas, você está finalizando a imagem 2 vezes. Você não precisa ter esse trabalho extra. Você pode, no entanto, já planejar suas áreas de sombra, onde é que vão estar os contrastes, as silhuetas, sem você precisar ficar acertando isso, adivinhando isso na hora da pintura. Como a gente já pode vir aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma noção de onde que essa imagem vai estar iluminada, né? A gente tá com essa luz escura, essa luz super clara que tá vindo aqui na parte de fora, ó. Ela tá vindo, essa luz que tá fazendo o ring light, ela tá aqui na parte de cima. E eu tenho uma luz mais azul, que tá um pouco mais aqui pra baixo. Quando eu tô fazendo o meu esboço original, como o desenho tem muito a ver com o plano, onde vai estar a transição de plano, o que tá virado para qual lugar, eu sei quanto que esses planos estão virados pro foco de luz. Então, sente só. Quando eu tô desenhando esse ombro ele tem aquela estrutura anatômica, né, do deltoide direitinho aqui, ó. E eu sei que aqui tá rolando uma transição de plano da parte de cima pra parte do lado, né? E a gente vai ver um pouquinhozinho da parte da frente porque esse plano é redondo. Então eu sei que isso aqui é um plano diferente. Aí olha que interessante, ó. Lembra na live de materiais que a gente falava de marcar as quinas? Olha como é que eu fiz um highlight já passando exatamente na quina, na transição de cima pro lado, né? E uma vez que eu tô pensando nisso aqui, na parte do desenho, eu já posso vir aqui e começar a pensar que, por exemplo, ó, isso aqui vai ser o meu shape de sombra. Eu já posso vir aqui, tipo, ó, isso aqui tudo pode colocar na sombra porque eu sei que esses planos não estão virados para a luz. Essa barriga que a gente está desenhando aqui é a parte de cima do ombro que está mais virada para essa luz do que a parte do lado. Então, essa parte de planejar sombra e luz, ela tem muito a ver com esses planos. E esses planos são as coisas que você está pensando na hora que você está fazendo o seu desenho. Por quê? Quando você está fazendo o desenho, você está pensando na perspectiva das coisas. O que é a perspectiva? A perspectiva é quão virado, né? Onde está a posição desse plano no espaço. Então, deixa eu voltar para a câmera aqui rapidinho, pra isso aqui fazer sentido. Quando você vai desenhar nosso amigo cubinho aqui, né? Quando você vai fazer esse desenho, onde que vai ficar essa deformação? Aonde que vai passar essa linha? Isso aqui tem a ver com a perspectiva, quão virado para a câmera esse cubo tá. Se ele tá aqui, né, de frente direitinho, ótimo. Se a gente virar ele mais aqui, mudou o desenho. Se a gente virar ele mais aqui, mudou o desenho de novo. Então, quando você está resolvendo essa perspectiva, é quando você está pensando nos planos. E aí, olha que interessante. Eu tenho a minha fonte de luz, né, que tá vindo, dessa direção aqui, né, ela tá atrás da câmera. Repara que toda vez que eu mudo o cubo, olha, a gente muda quão sombreado estão as faces, ó. Aqui tá mais na sombra, né? Se a gente vai virando, ela vai clareando, porque tá batendo cada vez mais luz nela. Aqui ela tá parecida, se a gente começar a virar mais, inverte. Olha o outro plano ficando escuro. Então eu sei qual plano está mais virado para a luz quando eu tô fazendo essa
esse planejamento de planos, né? Você já pode começar a marcar que, tipo, isso aqui vai estar na sombra, esse aqui vai estar na luz. Esse aqui não tá pegando luz direta, mas se eu virar ele aqui, ó, ele virou mais pra luz. Agora ele é o plano mais claro. Quando a gente fala que não dá pra vocês ignorarem fundamentos nenhum, é porque os fundamentos influenciam em literalmente todas as suas decisões. Você vai sombrear um desenho? Você vai fazer uma silhueta? Você vai fazer um... deixa eu já falar a respeito disso aqui também antes que eu esqueça. Quando a gente começa a desenhar, principalmente o pessoal que gosta de desenhar anime, a gente tem o terrível hábito de decorar contorno. Então você vai desenhar um rosto, a gente vem e a gente decora essa linha. Se você fizer uma linha aqui, que ela faz a curva pra cá e marca o queixo, e a gente faz essa outra linha aqui e a gente coloca um cabelo, vira uma cabeça. Mas essa linha não pode ser decorada. Por quê? Porque quando você tem um ângulo do rosto, né, a gente tá vendo a linha do contorno aqui, ó, que bonitinha a linha do contorno. Se eu pegar e eu mudar o ângulo do rosto, essa linha muda. Olha só ela mudando em tempo real, ó. Aparecendo a bochecha, aparecendo mais gordurinha, aparecendo mais a linha do queixo. À medida que eu vou mudando, vai dando problema, né? E pro pessoal que ainda tá pensando em decorar a linha, sempre tem aquele problema de que se a pessoa olha pra cima... Lembra que o pessoal sempre tenta desenhar essa linha aqui e sempre dá um desastre? Nunca funciona? Que é o pessoal olhando pra cima, é um ângulo difícil de desenhar? É por causa disso. Vocês não deviam estar decorando linha. O contorno, essa linha que você está fazendo para contornar o rosto, ela é consequência da forma. Se você entender a forma e você souber virá-la no espaço, a sua linha vai ficar muito mais precisa com o que você está tentando desenhar. Isso é perspectiva, isso é anatomia, isso não é decorar. A gente não tá decorando linha nenhuma mais. Eu tô falando do contorno do rosto porque ele é fácil de ver. Mas tudo isso que você desenha é um plano que tá no espaço, né? A gente tá tentando representar o que a gente vê na realidade. Mesmo que não seja realista, você tá desenhando anime, você tá desenhando um negócio 2D, a gente ainda usa essa percepção que a gente tem do real para fazer o estilizado. Porque quando você está fazendo um desenho animado, as pessoas ainda vão para perto e para longe. Elas ainda mudam de ângulo. Então esse pensamento, ele acontece mesmo que você esteja fazendo cartoon. Por isso que a gente não pode ter medo de estudar essa coisa mais realista. Por isso que eu não gosto de chamar realismo de realista. A gente vai pegar realismo e vai encarar realismo como um jeito de finalizar a imagem. Não necessariamente uma coisa que todo mundo é obrigado a estudar. Vamos pensar em entender como é que funciona essa realidade que a gente percebe como acadêmico. Isso aqui é o fundamento para o seu desenho funcionar, não importa como você queira finalizar ele lá na frente. Certo? Deixa eu mostrar o lance do contorno mudando de acordo com o ângulo. Com o cubinho... São umas perguntas que acumulou algumas. Já vai, só um instantinho. Só terminar esse pensamento. No cubo, é bem fácil de ver como é que esse shape muda. Olha, peraí, aqui, isso, foco aí. Olha só como é que a gente tem direitinho cada shape do cubo, né? Se a gente começa a mudar o ângulo, olha como é que esses shapes ficam bem diferentes um do outro. Se a gente conseguir imaginar como é que o cubo funciona em qualquer ângulo, a gente vai conseguir fazer isso funcionar para as outras coisas que a gente quer desenhar. Faz sentido? Bora, manda pergunta para nós. Um vídeo do Proco disse que pra não pensar em linhas como linhas e sim como shapes ou algo assim. Isso. Deu exemplos de artistas antigos. Então linhas não são só linhas e também shapes? Então, o problema da linha, o problema técnico da linha, é que a linha é uma coisa que acontece no 2D. Quando você pega um lápis e você arrasta ele pelo papel, né? Pega a ponta do lápis e arrasta no papel, isso que você fez é uma linha. Aqui, sula, carne e osso, não existe linha. Mesmo um fio de cabelo tem volume. Se ele tem volume, eu consigo representar ele com mais de uma linha. Linha é uma coisa que só existe nessa simplificação bidimensional que a gente faz. Por isso o problema de pensar em linha. Nada que você está representando é bidimensional de verdade. A gente está tentando representar coisas que existem de um jeito ou de outro. A gente está tentando fazer essa ilusão de que a gente consegue imaginar um universo alternativo. Então a linha, ela acontece quando você pega o lápis e arrasta ela no papel. Essa é a linha. Então quando você está pensando em desenhar um rosto, por exemplo, não tem uma linha aqui.
um edge, né? Tem uma beirada, tem uma... Uma borda. Não é borda, eu quero... A gente tem a interação entre dois volumes, né? Tipo, o meu rosto vem até aqui. E a gente tá pensando nesse até aqui como uma linha. Mas, na verdade, ele é só o final da forma, né? Faz mais sentido? Esse lance da linha, ele é conceitualmente complicado. Já que a gente pegou... Oi? O pessoal tá tentando ajudar. Limite? Limite, perfeitamente. É o limite. Vai até o limite de uma forma e outra. Perfeito. É exatamente isso. Deixa eu terminar só de complicar a teoria pra vocês. Porque lembra que eu tava falando no início que existe uma lógica de linha e uma lógica de pintura? Vou começar a explicar como é que isso funciona melhor, tá? Se você vai desenhar com linha, o papel em branco que vocês estão vendo aqui, ele é o nada, ele é o neutro. Se eu vier aqui e eu fechar uma área com linha, você consegue separar o que está fora do que está dentro. E quanto mais eu fizer isso, tá? Mais a gente começa a colocar limites no que está acontecendo a nível de percepção. Olha, isso aqui a gente chama de ativar a área. Quando você vem e você fecha um contorno, você ativa a área. E você separa o que tem aqui dentro do infinito que está aqui fora. Quando você está lidando com pintura, isso aqui não acontece. O branco, ele é o tom da sua fonte de luz. Então, vocês vão ver que muito tutorial de pintura começa em tirar o branco. Se a gente quer trabalhar com um tom neutro de pintura, a gente começa aqui, e não no branco. Porque agora eu tenho um lugar que não está nem na sombra e nem na luz. Agora eu posso começar a iluminar essa área. Começa a fazer mais sentido a diferença de lógica? A gente não tem o mesmo efeito de ativação. Você sempre tem o espaço. Ele tá com luz ou não tá? Então você pode começar com um tom neutro para você decidir se a gente vai iluminar ou se a gente vai botar na sombra. Mas ele não tem aquele mesmo ponto que você precisa fechar uma linha em volta para separar do fundo. Não é assim que funciona. O que mais? Manda pergunta para nós. Como eu faço para separar elementos da cena ou personagem sem linha? Tenho muita dificuldade disso. Então, quando a gente começa quando a gente começa a pensar com linha, parte da dificuldade que você tem passando para pintura é o seguinte, ó. A pessoa começa a pensar... Eu quero pegar os exemplos depois para ver se é isso aqui mesmo. Mas a gente começa a pensar que existem dois tipos de ferramenta. O pincel duro, esse aqui, né? Que faz a arte final. Esse aqui que faria a nossa linha, né? E a gente tem o pincel macio, que é onde o pessoal faz pintura, né? Faz a pintura. Lembra na última live que a gente estava falando sobre controle de borda? Controle de borda é importante. Vocês estão pegando toda a transição que existe entre essa e jogando fora. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender que existe uma borda um pouco mais dura, existe uma borda um pouquinho mais suave, ó, antes da gente chegar nesses dois extremos. Isso aqui é importante para sua pintura acontecer. Tem que usar todo esse espectro do duro até o suave, tá? A segunda coisa, como você está muito acostumado com a linha para fazer o contraste da sua pintura, que foi aquilo que a gente mostrou no início, a linha é escura. Quando você tira a linha, a sua pintura tende a estar toda mais clara do que devia, ela tende aos tons mais altos e ela tende a estar mais saturada do que devia, porque o pessoal que vem baseado em linha costuma estar num estilo mais cartoon, e cartoon usa mais saturado. Se você quer que a sua pintura dê certo, você precisa colocar os tons escuros de volta na pintura e precisa variar a saturação. Muito de tratar de pintura é entender aonde essas coisas estão variando. Quando a gente volta... Deixa eu voltar para a câmera aqui, ó. Quando a gente volta, né? Quando a gente começa a observar a coisa mais real, repara que o meu rosto, ele não é... Eu não estou usando maquiagem, então fica bem claro.
Ele não é uma cor chapada. Olha como é que as minhas bochechas, elas são mais rosas avermelhadas, ó, tá vendo? Olha como é que a ponta do meu nariz tem uma cor levemente diferente do que você tá vendo aqui, por exemplo. Eu tenho aquela rosácea, né? Então minha cara é toda muito vermelha. Mas repara que existe uma diferença grande da cor do rosto com a cor da mão. Como a gente tá pintando com linha, normalmente as pessoas pensam que, tipo, isso aqui é tudo pele. E você pinta da mesma cor. E não vai dar certo. Olha só que bonitinho o efeito na mão. Pera aí, deixa eu botar no escuro aqui, ó. Olha que a pontinha dos dedos é mais vermelha do que o resto da mão. Se a gente virar na palma, fica mais claro ainda. Olha os pontinhos, os dedinhos vermelhos. Então, não só de sombra e luz vive a pintura bem sucedida. Você precisa ter certeza que a sua silhueta tá lendo bem, que você tem o contraste, todo aquele tom escuro que estava só na linha, você precisa pegar ele e passar para a pintura em áreas específicas. Que era o que eu estava fazendo, por exemplo, quando eu estava fazendo a pintura do olho aqui, ó. E você precisa trabalhar com essa variação de cor que a gente comentou. Responde. O que mais? Tem mais pergunta aí? Tem. Manda. Qual é a primeiríssima coisa que eu devo fazer para começar a treinar Lineless? Aprender a blocar sombra e luz. Aprende a enxergar a silhueta de sombra e silhueta de luz. Porque é isso que vai fazer a leitura da sua imagem. Olha só. Isso aqui é um dos fundamentos importantíssimos de pintura. A leitura da sua imagem acontece na variação de claro para escuro. Claro para escuro, que a gente chama de tonal, que a gente chama de valor, ele é a sua leitura do que está iluminado e o que não está. Ele é a sua modelagem de luz. A leitura da imagem acontece sempre no tonal. Você pode bagunçar as cores, você pode bagunçar a saturação, mas se você tirar o tonal, a sua imagem parou de ler. Então esse é o principal que você precisa aprender. Como que você faz esse contraste entre shapes, entre silhuetas, né? Pra gente conseguir fazer uma pintura bem sucedida. Então é diretaço aprender a blocar sombra e luz. Segunda coisa, que provavelmente está quase empatada com a primeira, é para de usar pincel macio para pintar. Não é com aerógrafo que vocês vão fazer uma pintura, tá? Não tenham medo do pincel duro. Esse pincel aqui, ó, vem com esse aqui, ó, e vamos aprender a pintar com ele. A gente pode usar o aerógrafo, que é esse pincel macio aqui, e a gente pode usar o lápis de linha, mas aprende a pintar com esse trem aqui, ó, sem medo. Ele não morde, tá? Não pode ter medo. Só pega o pincel e vamos aprender a sombrear com ele. Tranquilo? O que mais? Boa noite, Sula, tudo bem? Tenho uma dúvida sobre trabalhar com pintura e desenho com traço estilizado. Dá pra fazer os dois ou melhor focar só em um? Dá pra fazer os dois. Gente, dá pra fazer os dois. Eu preciso que vocês entendam que tudo isso que a gente fala de fundamento, tudo isso que a gente fala de praticar, o que a gente está tentando fazer é ter controle. Você quer um resultado específico? Você precisa estar consciente do que você quer, que resultado que você faz para você conseguir chegar nele, tá? Existe esse ditado que ele é mais da psicologia, psiquiatria, qualquer coisa. Mas percepção vem antes do controle. Você precisa perceber que você está tendo um comportamento, perceber qual o resultado do seu workflow de pintura antes de você conseguir controlar o resultado. No início, quando a gente começa a desenhar e começa a dar certo, a gente fica muito apegado naquela nossa zona de conforto, que dá certo, que dá o resultado que a gente está procurando. Então a gente morre de medo de sair dela porque parece que a gente está regredindo. Mas na verdade é que a sua zona de conforto é muito pequenininha. O que a gente quer é expandir a nossa zona de conforto para a gente conseguir navegar entre resultados, entre estilos, entre direções de arte sem muito problema. Se a gente entender como funcionam esses fundamentos, a gente consegue navegar e expandir a nossa zona de conforto. Então, veja se vocês não estão só com medo de, tipo, eu pintei muito pouco. Quando eu tento pintar, não dá certo. Não é porque você é burro, não é porque você está desaprendendo a pintar. É porque você pintou pouco. Bora pintar mais. Responde. Espero que sim, Sula. Bora. Sula, começo colocando as cores por baixo ou por cima do sketch? Eu gosto de colocar por baixo. Eu faço o meu... Deixa eu mostrar aqui, ó. O meu processo de pintura, ele é bem nesse esquema aqui, ó. Como eu tava falando, ó, o esboço que eu vou fazer pra pintura, ele não precisa ser um desenho finalizado. Então, a gente vem aqui e a gente faz um desenho.
O desenho me dá a ideia de quais são esses shapes que eu quero explorar. Quais são essas silhuetas que estão me chamando a atenção. Aí, nesse caso, eu estou fazendo em cima, mas pode colocar embaixo, que ele está em cima e em multiply, ó. Eu faço a primeira camada de cor. É a mesma coisa de pintar por baixo do desenho, tá exatamente igual. Aí, o próximo passo, pra mim, é colorizar essa linha. Porque ela começa a integrar no desenho, tá vendo? Ela começa a ler meio que como sombra, que é parte do que eu quero quando eu quero transformar isso aqui em pintura. Aí, em cima disso aqui agora, ó, a gente começa a fazer a parte da modelagem. Repara que quando eu colorizei a minha linha, eu perdi contraste, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer o contraste de volta para os lugares que eu estava sentindo falta. Então, os primeiros blocagens que eu faço são com os tons escuros. Aonde vão estar esses tons escuros? E como eu quero aumentar o contraste, eu já começo a entrar com um pouquinho de luz. E aí, agora a gente vai, ó, variação de cor, que eu estava comentando, ajustezinho, liquify, né, porque o desenho estava torto, devia ter gastado mais tempo com o desenho. Ó, aí, agora é só começar a colocar detalhe. Sombra, vou puxar mais o contraste, luz, variação de cor e vamos renderizar. Mas o meu processo de pintura normalmente é muito esse aqui, ó. Então eu começo tirando... Olha que interessante, eu tento juntar as duas coisas, né? Eu fiz o desenho em linha, que me dá uma ideia de composição e shape que eu vou explorar. E aí, a próxima coisa que eu faço, blocar a cor. Começou a virar pintura, eu vou tirar o branco da tela. Porque o branco não é mais meu ponto neutro. Eu preciso que meu branco vire a minha fonte de luz. Então eu pego multiplyzão por cima de tudo para bloquear onde ficaria a sombra e aí eu entro com a luz. Vê como é que a gente faz a navegação de uma lógica para outra? E aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Ó, deixa eu aproveitar para fazer asteriscos aqui. Eu tô explicando isso tudo do jeito como eu penso, tá, galera? Isso aqui não é nenhum tipo de regra, nem monolito, mas ele como fez sentido pra mim. Como navegar entre essas duas coisas começou a fazer mais sentido mesmo. Como a lógica clicou. Tem outros jeitos de pensar sobre esse assunto. Você vai ver que os temas repetem. Esse lance do que é área neutra, o que não é. Como que a gente vai fazer pra gente controlar shape, sombra e luz, saca? Mas não precisa pensar exatamente do jeito que eu tô pensando. Só precisa resolver os problemas que eu tô apontando. Da mudança de lógica, de como que a gente passa informação na pintura, que é diferente de como a gente passa informação na linha. Pro pessoal da pintura que tem dificuldade para ir pra linha também, vocês têm que marcar mais coisas na linha de vocês que vocês estão marcando. Tem mais mudança de plano que a gente marca, tem mais detalhe, vocês vão fazer mais informação na linha de vocês. Que também é um problema muito sério. O pessoal que faz um sketch, aí faz a arte final, aí tira o sketch e a arte final tá horrorosa. Falta informação. 99% das vezes falta informação. Então falta informação se você tá tirando a linha e ficando só com a pintura. Falta informação quando você tira o sketch e a linha tá meio... porque tá faltando coisa nela. Certo? Tem mais dúvida aí? Tem. Elas não estão bem no tema. Não, mas manda aí. Posso fazer um portfólio com arte finalizada em linha e em pintura? Uhum. Pode, deve. Só rapidão da dica do portfólio. O que não pode ter é uma coisa só. Tipo, tá aqui, fiz todo o negócio de cenário, aí fiz um monte de personagem, aí eu tenho um símbolo. Não. Esse símbolo está completamente... Símbolo design, saca? Ele está completamente deslocado do seu portfólio. No entanto, se você fizer 3 cenários, 3 personagens, 3 símbolos, funciona. O que você não pode ter no portfólio é um só de qualquer coisa. Então, quer fazer coisa em linha? Faz mais de um. Quer fazer pintura? Faz mais de um. Só isso. O que mais? Que coisa linda esse sketch. Obrigado. Lula, você diria que dá para dividir os estudos de fundamento entre desenho e pintura e como equilibrar as duas coisas? O importante é ter certeza que você tá passando pelos dois tipos, sabe? Se você tiver o dia que você vai pegar a perspectiva mais a fundo, vou tentar pegar a perspectiva desse personagem e fazer ela o mais correta possível. Vou tentar pegar a perspectiva hoje eu vou desenhar meu fogão. A perspectiva do meu fogão tem que estar o mais correta possível. Pro pessoal que tá acompanhando, o Guilherme Freitas, do Brush Rush, tá fazendo uns estudos de cenário direto no Paintbrush que tá uma delícia de acompanhar. Então, se você estiver fazendo aquele tipo de estudo, tá?
E aí você pega e vai, tá, agora eu vou pegar e vou fazer uns estudos de sombreado. Vou pegar o meu peso de papel, vou botar do lado e vou pintar. Isso aqui é um estudo de pintura, saca? O que você precisa fazer é ter certeza que a gente tá passando por todos os fundamentos. Se você passar por todos os fundamentos, você tá estudando Lean, você tá estudando pintura. É só uma coisa de descobrir como é que funciona cada lado. Como que você tira realmente... como é que você tira proveito de cada uma das técnicas. Eu tinha separado... Tem mais dúvida? Tem mais duas. Manda. Tá, que eu já passo pra esses bolsos aqui depois. Essa variação de bordinhas, edges, você sugere usar um pincel com opacidade e para colocar bordas mais duras apenas diminuindo o tamanho, afinando funciona? Como ficariam as transições? Poderia demonstrar? Olha só, a última live que a gente fez era sobre edges. Tem jeito de você fazer isso com um pincel mais transparente, tem jeito de você fazer isso com um pincel mais texturizado, mas volta lá e pega aquela pintura de cenário que eu tava falando bastante em como que a gente mexe com essa transição de edges. E transição de edges, ele é uma coisa que tem a ver com estilo. Se vocês conseguem ver fácil o estilo de desenho da pessoa, tem o pessoal que faz estilo mais Cartoon Network. Tem o pessoal que vai fazer estilo mais esse desenho novo que saiu do Critical Role. Tem o pessoal que vai fazer desenho mais mangá. Esse estilo é bem fácil do pessoal ver. Quando você passa pra pintura, grande parte das suas decisões de estilo começam a acontecer na forma como você dá design em cor, em edge, saca? Ainda é tudo pintura, mas você começa a ver que fica bem diferente a finalização da peça. Só que aí a galera pega e fala, não, isso é tudo realismo. E não é não. Definitivamente não é. Deixa eu mostrar pra vocês estilos de edges diferentes, ó. Aqui a gente tem a Marta Nael, que ela faz coisa pra Magic. Olha que delícia de trabalho de edge que ela tem. Edge, uso de cor, ela realmente faz essa coisa no estilão do Magic, né? Vamos pegar alguma coisa agora do Greg Rotowski? Vamos ver, peraí. Peraí. Que aí vocês vão ver, olha só. Ele também faz coisa pra Magic, tá? Ele também faz coisa... Ele também faz coisa nesse estilão de fantasia, mas olha como é que o tratamento de edge que ele faz, de textura, desse acabamento desses shapes, é completamente diferente. A gente não pode pegar e botar tudo isso num balde e falar que é tudo realismo. Não, não é não. Tem muito estilo aqui. Se a gente só virar e falar, tipo, pintura, e ignorar que isso aqui tá acontecendo, a gente não está aprimorando a nossa visão. Lembra que mais da metade do desafio da gente pintar e desenhar bem é aprender a observar. Então, começar a olhar essas diferenças de como que tem o acabamento da peça, de como que rola escolha de cor, como que tá edge, como que tá esse tratamento de contraste, saca? Ó, mais um jeito diferente da gente lidar com edge. Olha só, a gente tem um personagem super definidinho e lá no fundo tá tudo bem suave. Ele não necessariamente foi pintado pintaram e botaram blur, tá? Porque você vê que tem algumas bordas duras lá atrás. Tá vendo? É uma questão de como que você controla isso. Então, edge, ele é a versão mais puxada do design para pintura. Igual você, quando você pensa em estilo de desenho, sabe? Pensar em Cartoon Network, o anime, é pro desenho, tá? O que mais? Eu acabei de postar o link do YouTube, sim, eles ficam gravados no YouTube. Sim, fica gravado. Poderia passar alguma forma de treinar o uso de brush hard round, variando os edges que ele faz? Como evitar os famigerados bendings de cor? Olha, o que você vai fazer pra dar banding é aprender a controlar mesmo. Eu não tô dizendo que você não pode usar um pincel macio, tá? Mas esse banding é parte do controle que você quer. No início vai ficar mais marcado, ele vai ficar mais rough, sabe? Mas não tem problema. Vai pintar umas coisas mais simples, tipo, quando eu tava fazendo treino de pintura, o que eu fazia é que eu abria mão de fazer o estudo sempre no desenho complexo. Vocês não precisam estudar só o rosto. Eu pintei muita fruta, gente. Eu pintei uma quantidade excessiva de fruta. Estou pintando frutas de novo. Por quê? Porque fruta é uma esfera. Você faz uma esfera em uma folha, você já tem o que pintar. Então, vai pintar pega uma tangerina, pega um figo, sabe? Vai pintar uma coisa que é mais fácil de desenhar, mas que você vai ter oportunidade
de fazer essa pintura de um jeito que ela fica muito... Ela vai entregar muito o que você não tá fazendo com o pincel. Deixa eu... Peraí. Tem mais pergunta depois dessa? Pode ser uma. Tá, então segura aí, que eu vou... Essa pergunta me deu gancho pra um assunto muito interessante. Olha só, quando eu tava falando da gente fazer eu tava aqui, né? E eu tava falando que a gente tem essa escalinha aqui. A gente tem tanto duro, né? Quanto a gente tem o pincel macio. Isso aqui, essa confusão, ela vem com uma outra... Ela tem um outro pedaço para essa confusão. Quando o pessoal vem com linha, a galera enxerga... Deixa eu fazer o nosso cubinho aqui. O cubo, será que é uma boa? Deixa eu fazer um cilindro. Ó. O pessoal que tá vindo na parte do desenho de linha costuma enxergar as coisas naquele binário. A gente tem a parte dura e a gente tem a parte suave. Então, o que que acontece? Se você vai... Pera aí, gato. Se a gente vai, tá? Pintar esse cilindro, a gente vem aqui, faz o desenho dele, né? Faz a arte final direitinha. Aí a gente vai vir aqui, a gente vai preencher. Não pode se esfregar no microfone. Não pode. Não pode. Cadê? Peraí. Aqui. Ih, dá oi pro pessoal. Oi. Vai deitar. Ó, a gente vai vir aqui e a gente vai preencher, né? Que é a blocagem de cor que a gente costuma fazer. Peraí que isso aqui ficou cagado. A Sula fazendo blocagem de cor cagada na live. Somos nós. E aí o que o pessoal faz? Na hora de sombrear, vocês só vêm aqui e fazem isso aqui, ó. O pensamento que está acontecendo é que a sombra e luz, ela acontece em um degradê. Né? A gente tem claro, degradê pro escuro. E isso aqui não é verdade. Ela vai funcionar para um bocado de coisa, tá? Mas o que você tá tentando fazer aqui é iluminar planos. Lembra que eu tava falando do ombro lá, redondinho? Ah, Sula, mas se é tudo redondo, não vai ficar tudo degradê? Então, não. Essa é parte do problema. Onde esse degradê acontece é influenciado demais pela forma onde tá a luz, pelo onde a luz está acontecendo, sabe? Então, é muito melhor pra gente pensar nisso aqui, deixa eu voltar aqui, como planos. E aqui, opa, aqui ó, planos, isso. E aqui começa a parte divertida. Se a luz está batendo relativamente de frente com o cilindro, a gente vai marcar isso aqui como sombra. Se essa luz for muito forte, essa transição aqui, ó, ela vai ficar super pequenininha. Ela vai ficar bem direitinha aqui, ó. Se essa luz for mais suave, se tiver mais luz no ambiente inteiro, aí sim eu posso vir aqui e começar a suavizar essa transição desse jeito aqui, ó. Mas a forma como isso aqui faz essa transição, a forma como a gente trabalha com essa mudança de plano, ela muda a forma como a gente entende o que está acontecendo. Então o que você tá praticando é como fazer essa mudança de plano. A gente nunca pinta o degradê. O degradê aqui, ó, é essa parte do degradê que é o errado. O que a gente pinta são planos. Então, se a gente vem aqui e a gente começa a pensar no cilindro, a gente vai pegar ele, a gente vai dividir ele em 4 pedaços, ó. A gente vai ter esse plano aqui, né? Que ele é a frente. Já peço desculpa pelas linhas cagadas já. Ó, a gente vai ter um lado. A gente vai ter a parte de trás, né? E tem o outro plano que a gente não tá vendo. Todos esses lugares aqui, ó, é onde pode acontecer essa transição. E agora, quando você mexe a luz, você consegue prever muito melhor como é que isso aqui vai acontecer. Então, olha só que interessante. Deixa eu tirar essa anotação de cima. Se a gente começar a pensar nesse dilema dos planos,
O que eu vou fazer? Em vez de eu imaginar ele só com aqueles 4 planões, eu vou começar a imaginar ele com um pouquinho mais de informação. Então, ó, aqui a gente passa pra sombra, né? Esse plano aqui tá escuro. Esse plano aqui, ó, tá recebendo... Estão me ouvindo, né? Gato passando no microfone. Esse plano de trás aqui, ó, tá recebendo a luz do ambiente. Então eu posso fazer essa luz refletida. Aqui na frente tem um plano que é o plano que tá mais virado pra luz. Então eu posso vir aqui e fazer o meu specular, tá vendo? Aquela parte do brilhinho que a gente falou na live de materiais. E agora, como eu quero que isso aqui tudo fique redondo, eu posso pegar um pincel um pouquinho mais macio e eu vou controlar... Opa, pera. Deixa eu controlar essas transições de forma que isso aqui comece a ficar mais realista. Ó. E olha como é que essa aqui é a versão mais iluminada de todos esses que a gente fez. Ó. Quando a gente estava falando de como pintar material de vidro, inclusive, a gente estava falando da importância do brilhinho do vidro ter as bordinhas duras, né? Ele faz faixa. Se ele não fizer faixa, ele não parece que ele é brilhante. Olha, quanto mais eu puxo o material com a bordinha dura aqui, olha quão mais metálico ele vai ficando. Porque isso que a gente está fazendo são reflexos. Ó. Deixa eu fazer o reflexo do ambiente aqui desse lado também, para a gente ver o efeito acontecendo. E aí, só para terminar mesmo, eu vou fazer mais um pouquinho do Terminator, para a gente deixar ele bem tridimensional. Ó. Então você tá vendo que, na real, não é o banding que é o problema, é a falta de informação. O banding deixa estilosinho. A partir do momento que você começar a fazer essas transições de borda com um pouquinho mais de intenção, você começa a botar a informação de uma forma muito mais interessante no que está acontecendo na sua pintura. Faz sentido? Compliquei bastante o assunto? Tem mais dúvida aí? Tem uma aqui. Manda. Poderíamos dizer que o Rafael Zanquetin está no meio termo entre a pintura e o desenho com linhas? Olha, eu não usaria o Zanquetin como exemplo. O Zanquetin faz desenho com linha, na minha opinião. Deixa eu fazer a confissão aqui. Aliás, eu adoro o trabalho do Zanquetin. Eu tenho essa coisa, o pessoal que já fez mentoria comigo, com certeza já ouviu eu fazer esse hunt antes. Que se você tá tentando fazer pintura, você não pode fazer contorno. Contorno não tem espaço na pintura. Você vai fazer um ring light, eu vou fazer você iluminar planos. Eu nunca deixo passar o contorno. São as duas coisas que eu encho o saco pra cacete. Não pode botar contorno na pintura. Ajeita as suas elipses. As suas elipses não estão em perspectiva. Ajeita as elipses. É verdade. Né? A Laura tá aí de prova. E aí o que acontece é que o que o Zanquetin faz? O Zanquetin deu um jeito de colocar contorno na pintura dele. E funciona. A pintura dele fica super estilizada por causa disso. É um jeito dele trabalhar com esse controle de borda. É uma estilização muito interessante dessa forma de trabalhar. Mas, e por causa disso, eu dou um pouco mais de crédito pra linha. Ele é um designer. Designer trabalha muito com linha, trabalha muito só com silhueta e shape. Isso é super marcado no trabalho deles, né? Então, eu boto o Zanquetin, mas isso é interpretação pessoal minha, tá, gente? De novo, isso não é regra. Então eu coloco o Zanquetin um pouquinho mais pro lado da linha. Quem faz pra mim no meio do caminho entre as duas coisas é a Lois. A Lois pinta. E aí ela vem repintando algumas linhas e remarcando. E no meio do desenho tem algumas linhas que viram shape, que vira sombra. E aí ela volta a ser linha. Então quem faz esse trabalho bem no meio do caminho, na minha opinião, é a Lois. Mas isso é muito de percepção. Como é que isso funciona pra você, sabe? Como que você percebe isso? Quando eu fiz aula de arte a primeira vez, uma das coisas que o professor tentava falar pra mim, que eu demorei muito tempo pra entender, é que... Sabe quando você tava lá no ensino médio? Ou vocês que ainda estão no ensino médio? Sabe quando tinha aquelas provas de interpretação de texto? O que você entendeu? Quando eu tava na escola, isso parecia extremamente idiota. Eu acabei de ler o negócio, por que você tá me perguntando o que tá escrito? O problema é que é uma prova de interpretação de texto. Você precisa falar de volta para o professor o que você entendeu, porque ele quer ter certeza que você conseguiu interpretar o texto na sua frente. A forma como você entende as coisas é importante.
Por isso que tem aquela coisa do tipo, não tem resposta certa ou errada, só me conta o que você entendeu. Hoje, né, 20 anos depois que eu já saí do ensino médio, 20 não, tá, 15, mas enfim, 15 e poucos. Hoje eu entendo muito mais a função daquela prova do que ela tinha, do que naquela época que eu tava fazendo. Muito da pintura é você mostrando pra mim o que você tá vendo. Você vai fazer um estudo de cenário, quais são os padrões que te chamam a atenção? Quais são os shapes que você acha que são os dominantes dessa peça? Não existe uma resposta certa e errada, existe a forma como você observa. Então essa pergunta de tipo, em que parte do espectro eu acho que o Zanquetin cai, foi um exemplo fantástico da gente entender que o que conta é a nossa percepção. Não existe uma resposta certa ou errada. Mas pra mim, eu coloco o Zanquetin um pouco mais pro lado da linha. Você pode colocar ele mais pro meio. Você pode colocar a Loish mais pro lado da pintura. Saca? Isso é a forma como a gente entende. A partir do momento que a gente conseguiu organizar essas ideias, que a gente conseguiu fazer sentido do que a gente está observando, a gente consegue colocar isso na nossa arte. Muito do que a gente faz é isso. O que você está percebendo dessa cena? O que você está percebendo dessas cores? O que você está percebendo dessas emoções? Quando você olha uma cena e ela é uma cena de ação, o que te dá essa sensação que essa cena é super de ação? Me mostre desenhando. Faz sentido? Tem mais pergunta aí? Não. Perfeito. Então, deixa eu cutucar o que tem lá no canal pra gente dar uma olhadinha. Deixa eu falar desse aqui rapidinho. Esse aqui, ó. Ele é outro exemplo que eu achei aqui na minha pasta, cutucando, da falta que a linha faz. Olha só, se eu tirar a linha... sumiu o desenho, sumiu a informação. Repara, principalmente nos chifres e no cabelo, olha como é que tem muita informação que tá só na linha, ó. Tela. Ups, obrigado. Calma, gente. Calma, tá aí, pronto, tá aí. Então, olha só, tá aqui, né, tá esse desenho aqui. Se eu tirar a linha, né, repara nos chifres e no cabelo, o que vai acontecer? Olha a informação fazendo, sumiu, não tem mais nada. O degradê não carrega a imagem. O degradê, ele é quase flare. Ele sabe, ele é meu Deus, como é que é o nome daquilo? O granulado em cima do seu brigadeiro. Ele não é o doce, ele não é a refeição principal. Então, quando a gente tá com a linha, olha a quantidade de informação a mais que tem. Então, o que a gente vai querer fazer, se a gente quer tirar a linha dessa pintura, é que a gente tem que marcar as coisas que estão aparecendo só na linha. E tem alguns jeitos de fazer isso. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Principalmente nos chifres. Ó, eu tenho esse movimento nos chifres que eu acho bem interessante. Eu vou tirar um pouco mais da opacidade da linha. E eu vou vir aqui em cima. E vou começar a usar a paleta que eu já tenho. Ó. E vou começar a marcar essa transição, ó, em volta da linha. Aqui, ó. Tá faltando, eu tenho uma texturina, tem um achuradinho aqui também, ó, que vai fazer falta. Ó. Aqui, não sei se precisa ficar tão marcado, então deixa eu tirar um pouquinho do contraste como um todo. Ó. Aqui também eu vou marcar um pouquinho mais essa entrada de luz. Ó. Deixa eu dar uma limpadinha na área aqui. Agora, se eu tirar a linha, olha como é que ela não faz mais tanta falta ali no chifre. Fica mais claro que tá faltando aqui informação? Agora é só fazer isso no resto da pintura. E agora, quando a gente tiver com a pintura desse jeito, a gente tirar a linha, tem mais coisa que a gente pode suavizar, que a gente pode colocar mais informação, deixar as coisas mais 3Dzinha ainda, reforçar contraste. Certo? Deixa eu dar uma cutucada aqui que tem no nosso canal aqui, pra ver o que o pessoal tá tendo dificuldade com o negócio de tirar a linha. Com uma duvidazinha, posso passar? Manda. Sula, como evitar pintar olhos sem deixar que os cílios se tornem linhas e contornos? Faz controle de borda. deixa eu mostrar isso aqui rapidinho, porque tem uma menina que faz isso muito bem. O nome dela é Jana Schirmer, e ela fez muito estudo de pintura de observação. Ela botava a galera de castigo do lado
E ela pintava. Ó, vou jogar... Não tem como jogar o link dela aí. Mas deixa eu botar aqui pra vocês, mostrar. Ó. Manda pra mim que eu posso. Exato, não tem, peraí. Posta no tech ali da live. Extremamente cock-blocked pelo Twitter hoje, cara. Pelo Twitch hoje, né? Twitter nem tem culpa dessa vez. Ó, mas repara só na forma como ela simplifica essas coisas, olha. É um shapezinho que ele tem a borda dura de um lado e ele suaviza do outro. E aí ela faz essa sensação de cílios. É quase uma indicação. Você não precisa 100%... Igual o cabelo que tá simplificado, você não precisa pintar todos os fios. Você precisa dar uma sensação que tem alguma coisa ali. Mas você não vai marcar cílio se você não estiver vendo eles individualmente. Você raramente está vendo eles individualmente. Exceto que seja uma coisa muito, sabe, marcada. Ou um zoom muito grande no olho da pessoa. Mas ela tem uns exemplos fantásticos sobre isso. Eu gosto muito dessa série de estudos de observação que ela fez. Ó, você consegue ver bem isso aqui acontecendo. Tem uns lugares que ele é mais linha, tem uns lugares que ele é mais shape, mas tem muito lugar que ele tá só mais suavizado. Certo? Ela faz isso muito bem. Jana Shimmer, we stand. Uhum. Deixa eu dar uma... tá pirando tudo. Faz sentido, né? Aham. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui nas minhas pastas pra eu não me perder pra sempre. Pra eu poder dar uma olhada nas coisas que vocês mandaram pra mim. Galera, vocês que estão no Discord, vão ali no negócio de links pra feedback. Dá um upvote no que vocês quiserem ver, que eu vou pegar o primeiro e aí vocês votam nos próximos. Marca um yes ali pra mim, por favor. Aham. Bora lá. E aí, eu vou começar esse último que mandaram aqui do Cássio. Tá fantástico pra gente falar exatamente sobre isso. Vamos lá. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Rapidex. Olha só. Eu acho que ele tá super bem encaminhado. A gente pode variar um pouquinho mais a saturação. No geral, eu acho que a saturação, principalmente do tom da pele, tá um pouquinho alto demais. Nesse caso aqui, ó, ele tá encostando na beiradinha tanto do quadrado quanto do triângulo. Vamos baixar isso um pouquinho pra gente ter mais contraste com o cabelo. A gente tá com, ó, muito contraste no cabelo, né? Muita saturação no cabelo, muita saturação na roupa. E aqui super funciona. Se a gente tirar um pouquinho de saturação na pele, a gente tem um pouquinho mais de espaço pra gente brincar. Se duvidar, você vai querer colocar mais contraste na pele mesmo, ó. Aham. Como é que a gente faz para colocar contraste? A gente vai vir aqui e a gente vai começar a fazer aquela coisa de não depender só dos degradês. Olha só. Vem aqui. Vamos fazer... Deixa eu fazer uma bordadurinha aqui, ó. E a leitura acontece nos claros e nos escuros, ó. Olha que massa. Olha o espaço que a gente tem para fazer isso aqui, ó. Deixa eu botar... Eu quero botar mais um clarinho aqui na testa também. Ó. Não precisa ficar cortado ali igual eu fiz. Dá pra dar uma suavizada. Mas, ó, olha a diferença que já faz na leitura, ó. Agora, em cima disso aqui, eu posso vir aqui e eu vou deixar a bochechinha mais saturada. Deixa eu ver se é só mais saturada ou se a gente vai colocar mais rosa. Mas acho que só mais saturada funciona, ó. Eu não vou tirar a saturação do rosto inteiro. Igual eu tava mostrando no meu rosto, ó. E aí, deixa eu fazer só mais um detalhezinho aqui na boquinha, ó. Olha que massa. Na parte da sombra. Deixa eu passar aqui, ó. Com esse aqui, ó. Na parte da sombra. A gente tá tentando fazer a distinção de leitura dessas áreas do cabelo pro cabelo cortado pra orelha. A gente tá tentando forçar isso aqui tudo com a saturação muito alta. Vamos de novo baixar um pouquinho isso aqui e vamos começar a trabalhar um pouquinho mais com claro e escuro. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um tom cinza, vou pegar um aerógrafo e com a mão bem levinha eu vou tirar um pouquinho de saturação da área. Só pra ela vir um pouquinho mais pra sombra, ó. Agora, em cima disso aqui, ó. Só tirei a saturação, tá vendo? Em cima disso aqui, eu vou pegar... Deixa eu fazer a bordinha do cabelo aqui, ó. Principalmente nessa parte do cabelo que tá na sombra. A gente pode vir aqui e dar uma escurecida e dar
um ênfase nessa borda. Olha o contraste que ela faz, ó. Tá vendo? É no claro e escuro. Não é só na cor que a gente faz isso aqui. Agora, vou fazer essa orelhinha subir em cima do rosto. Ó, vou pegar a cor do fundo. Vou jogar um pouquinho de perspectiva atmosférica. Olha a orelhinha subindo em cima do rosto. Vou pegar... Vou pegar esse ring light que a gente tem aqui, ó. E vou fazer ele invadir aqui pra gente ter a orelha na parte de cima. E vou fazer uma borda durinha aqui dentro, ó, pra gente ter um pouquinho mais de estrutura. Um pouquinho mais escura, ó, dentro da orelha. Ó, que massa. Olha como é que a gente começa a pegar definição na pintura. Tá vendo? É mais escuro, pouquinho mais de tonal. Não precisa deixar super escuro. Eu não tô falando pra vocês pegarem e pintarem tudo de preto. Mas a gente começar a trabalhar com um pouquinho mais de tonal. E um pouquinho mais dessas bordas duras. Olha a diferença que ele faz, ó. Agora, quando a gente der zoom out, olha a diferença que faz. Deixa eu fazer uma pastinha aqui pra gente ver um antes e um depois. Olha a diferença que ele vai fazer na leitura da peça como um todo. Eita. Isso aqui é o shift, Sula. Pronto. Aqui. Fala. Não, Ó. desculpa, eu tava rindo. Faz sentido? Começa a fazer um pouquinho mais dessa ideia de como isso aqui vai funcionar. Deixa eu salvar isso aqui pra gente. Depois eu te passo o arroba de todas as pessoas. Por e favor. aí, se tu subir no drive, a gente pinga todo mundo. Perfeito, bora. Tivemos alguns upvotes, Sula. Tô vendo aqui. Tem um 9 aqui em cima, bora. Perfeito. Perfeito. Tá, muito bom. Deixa eu pegar esse aqui. Lau, se você puder separar pra mim o próximo já. Eu vou pegar esse aqui. E a gente faz mais um depois. Esse aqui tá um desafio interessante mesmo. Tá. Tá. Olha só. Aqui tá acontecendo algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente tá trabalhando com Ashura, não é incomum a gente vir e começar a fazer Ashura. A gente vai fazer a Ashurinha aqui, a gente vai fazer a Ashurinha aqui, e a gente vai vir e vai fazer a Ashurinha aqui, né? E a gente tem esse monte de contorno e esse monte de Ashura. E é como se a Ashura ficasse respingada na peça. A gente vem e faz ela em vários pedacinhos, tá? Isso aqui funciona pra Ashura. Quando a gente vai fazer sombra e luz, a gente quer partir do princípio, tá? Que a gente tem a silhueta do personagem, né? Essa silhueta grande aqui. E aí a gente tem outras duas grandes silhuetas, que é a silhueta de sombra e luz. Então, a gente tá com o cubo aqui, né? Mas a gente tá com essa iluminação principal que tá vindo de cima. Então, a nossa iluminação principal, ela vai colocar a nossa silhueta de sombra e luz, ó, isso aqui tá tudo na sombra. Tá vendo? Isso aqui é uma sombra, né? E isso aqui vai ser a luz. Quando a gente for começar a trabalhar com a luz do cubo, a gente vai fazer uma iluminação aqui, iluminaçãozinha aqui, ó, que seria a luz secundária, essa luz refletida. Vamos botar R de refletida aqui, ó. Essa luz secundária, tá? O que a gente não pode deixar fazer é deixar essas silhuetas grandonas fragmentarem. Se a gente começa a pensar nessa luz aqui, ó, como vários pedacinhos, e eu vou mostrar isso aqui acontecendo com a luz do cubo. Ó, a gente tem a luz do cubo batendo aqui, aí aqui, aí aqui, aí aqui, 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 aqui. Ela fragmentou. Ela tá com a mesma lógica de Ashura. Você não vai deixar isso aqui acontecer. A luz vai funcionar com aquele esquemão de planos. Quanto mais perto da luz, mais forte. Quanto mais diretamente virado para a luz, mais forte. Então, se isso aqui é um shape redondo, tá? A gente tem a luz do cubo batendo aqui, e tudo que tiver longe vai dando fade out. Aqui vai ser claro, aqui vai ser super sutilzinho. Aqui quase não vai ter. Porque essa luz é secundária, isso aqui não é a luz principal. Então, me diz se esse pensamento faz sentido. E vamos dar uma mexidinha com isso aqui ainda. Eu vou puxar mais um pouquinho de contraste também, porque eu quero marcar direitinho a luz que está vindo de cima. Então, eu quero essa luz de cima bem marcada. Eu vou deixar essa silhueta de sombra e luz. A gente vai deixar bem delícia.
Ah, esse aqui foi um bom exemplo, gente. Perfeito. Muito obrigado. A gente vai realmente marcar sombra desses trem. O contraste que a gente estava comentando, né? Lau, se tiver comentário / dúvida, pode mandar. Sim. Sula, Halfway to Black é uma boa maneira para saber quais valores usar? Na verdade, ele pode ser uma boa forma de você começar, tá? Mas eu tenho tido mais sorte em falar para o pessoal, eu tenho tido mais resultados na mentoria em falar para o pessoal pensar em sombra em tonal como um orçamento. Você só tem uma paleta de sombra, você só tem uma paleta de luz. Você tem que pegar isso e você tem tipo, aqui é a parte mais escura da peça, aqui é a parte mais clara. Por exemplo, se você vai estar com uma fonte de luz na peça, a parte clara da peça, o branco, mais próximo do branco, sempre tem que estar na fonte de luz, senão ele não vai parecer iluminado, principalmente se ele for a luz principal do negócio. Então você gastou o branco lá, gastou o branco. Aí você vai fazer a silhueta de luz, o tonal que está na silhueta de luz é aquele. Você não pode usar esse tonal dentro da sombra, saca? Então você começa a pensar isso em divisões um pouco mais rígidas. Costuma ajudar bastante com a leitura de peça. Repara como que o que eu fiz aqui, ó, foi realmente separar a sombra da luz. Ó, agora eu vou fazer aqui, eu vou dar um roubo, eu vou tirar a luz do cubo e vou fazer ela de novo aqui. E a gente vai seguir essa lógica, tá? Tem mais um detalhezinho que é uma característica da luz em si, que é o seguinte, ó. Quando a gente tem uma luz secundária, essa luz ela é mais fraca do que a luz principal. Então, ela só vai aparecer na sombra da luz principal. Isso aqui vai ajudar a gente a organizar o que está acontecendo aqui também. Então, a gente está com essa luz vindo de cima. Essa luz vindo de cima é a nossa luz principal. A luz do cubo, a luz do cubo não vai mexer nela. Vai só influenciar na parte da sombra, tá? Nice. Será que a gente consegue... O tonal da orelha pro fundo, ele não tá tão perto um do outro. Mas eu acho que eu consigo deixar isso aqui com uma leitura um pouquinho melhor. Por causa do fundo super claro, eu vou dar uma escurecidinha no tom que a gente está usando na luz, tá? Mas é só para testar, para ver se a leitura vai ficar um pouquinho mais marcada. Ó, eu acho que funciona bem. Aqui. Eu não vou Posso deixar... passando perguntas? Pode, vai fundo. Tula, eu tô decidida a fazer uns estudos de gestos diários no papel. Fiquei inspirado depois dessa live do mercado no Brasil. Poderia dar alguma dica para não desanimar? Cara, a dica foi muito aquela que eu tava dando lá, saca? O que você tá fazendo, essencialmente, é a gente tá fazendo um curso de faculdade por conta. Então, bota na cabeça que vai levar tempo. Tenta não esperar resultados semana que vem. Vai demorar um pouco mais do que isso pro resultado vir, sabe? Muda o foco pra quantidade. Faz os estudos com disciplina, faz eles com frequência. E aí veja como é que você tá de 3 em 3 meses. Porque o próprio resultado positivo vai ajudar. Mas a gente não pode esperar resultado na semana que vem. E outra coisa faz a diversidade de estudos. Esse iniciozinho ele é sempre complicado, mas ele ajuda demais quando ele começa a vir um resultado positivo. Quando a gente passa daquele ranço do início, o resultado positivo que vem depois é muito bom. E ele é quase que o suficiente para te manter no jogo, sabe? Então, cria esse momentum de estudos e surfa nele. Eu acho que é a melhor coisa que funciona pra mim. E muito daquela coisa de lidar com o desespero. Não seja injusto em cobrar que a arte vai resolver todos os problemas de networking, de condição econômica do Brasil sozinha, que ela não vai. Então, bota as expectativas tipo, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer bem, tá? E foca nisso, em vez de tipo, meu Deus, quando eu terminar, eu não quero mais aquele presidente, entendeu? E tipo, não, calma, a arte não faz isso ainda, então fica tranquilo, que vai ajudar a gente colocar essas expectativas no lugar.
Ó, eu escureci um pouquinho o rosa da orelha, porque olha como é que ele melhora a leitura, ó. Tava me dando a sensação que ele era um pouquinho mais claro do que ele deveria ser, baseado no rabinho dele aqui embaixo. Então, massa. Agora eu vou começar a fazer a parte da luz, tá? A luz do cubo. Peraí, aqui. Se tiver mais pergunta, pode mandar. Tula, você recomenda, no caso do tradicional, fazer arte final para pintar ou passar uma limpa-tipos no lápis e pintar? Ah, eu sou muito preguiçosa e eu faço na base do limpa-tipos, tá? Mas eu não trabalho com peça finalizada no tradicional. Meu tradicional, ele é diversão e ele é brincadeira. Pra mim, ele sabe, ele é a parte onde eu tô ali sendo artista e me divertindo. Então, pra mim que não tô finalizando, funciona só passar o limpa-tipos. Se você precisar de uma folha virgem, lisinha, pra fazer uma técnica de lápis cor, vale a pena pegar e passar limpo, tá? Então isso não é que tem certo e errado, tem demandas. O que você tá tentando fazer com isso? Mas pra essa coisa casual, sketchbook do todo dia, cara, limpa-tipos, sim. Tula, eu não sei se tu quer pegar outras pessoas, só pra te avisar. Eu Sim, deixei 2 separadas lá. já vou pegar. Só terminar isso aqui Beleza. mesmo. Ó, Uhum. a gente tá pensando... Lembra o lance que a gente tava falando dos planos? Ó, esses planos estão virados pro cubo. Olha que massa que a gente consegue fazer. Quanto mais virado pro cubo, ó, mais claro ele fica. A gente vai tirar ele virado do cubo, ele pode ficar mais suave. Mas olha como é que é a sensação de iluminação agora. Olha como é que parece que você tá ligando e apagando uma lâmpada, ó. Então, é esse efeito que a gente está procurando quando a gente faz esse tipo de coisa. Eu vou pegar esse plano aqui também, ó, e eu vou deixar ele um pouquinho mais... Deixar o efeito metálico aqui um pouquinho. Isso. Isso. Aí, aqui na parte de baixo do chifre, ó, mesma coisa. Aqui vai entrar um pouquinho daquilo que a gente estava comentando lá de sombrear o cilindro. Cuidado com essas bordas. Vem aqui e coloca as bordas durinhas. Ó, olha só aqui no elmo dele. Olha como é que a borda durinha aqui vai fazer diferença. Eu vou vir aqui e vou recortar. Vou deixar bem durinha essas bordas, ó. Não é porque a gente não está trabalhando com linha que as nossas bordas podem ficar de gelatina. Essas bordas mais suaves, elas têm finalidade. Mas nitidez, aqueles filtros de Sharpen que a galera passa nas fotos, é exatamente aumentar essa sensação aqui, ó. Olha a diferença do resultado. Aqui também vou botar mais um pouquinho de escuro, ó, só pra gente aumentar a leitura ali. Essa pincelada aqui é culpa minha. Eu vou pegar esse cantinho aqui, ó, e vou dar só um realcezinho, só para parecer mais metálico, ó. Aqui, mesma coisa. Limpa aqui. Limpa aqui. Ó. Deixa eu pegar esse mesmo tratamento de borda aqui e puxar um pouquinho dessa nitidez que a gente está comentando, ó. Ó, de novo, vamos fazer um antes e depois aí para o pessoal ver a diferença. Aqui, ó. Ó. Então, controla o tonal, pensa na sua luz e pensa ela em planos, tá? E não tenha medo de colocar essas bordas durinhas. Evita fazer essa coisa desse salpicado aqui, ó. Tá vendo? Se eu for fazer essa luz batendo no rabo, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar isso aqui, um cilindro. Acho que a gente consegue ver o cilindro de boa aqui. Como que a luz do cubo vai afetar o cilindro? Ela vai fazer uma faixinha que tá mais ou menos aqui assim, ó. Então, pensando nessa estrutura, esse plano aqui, ó, que é o que tá mais próximo do cubo, é onde ele vai ficar mais claro. Eu vou pegar essa ideia e vou fazer assim. Só um instantinho que eu já pego o próximo, gente. Aguenta aí. Esse exemplo tá muito bom. Ó, vai na paz. Vem aqui, mais claro ali no meio, ó. Aqui assim. E agora a gente vem aqui e a gente faz a transição pro material, ó. Porque aí agora a gente tá seguindo as duas regras ao mesmo tempo. A regra da iluminação e a regra do material. Ó. Faz mais sentido? Bora!
por Deus que sim, né? O pessoal tá perdendo tudo no chat, Su. Então acho que sim. Acho que tá funcionando. Ah, que bom, gente. As lives são todas as quartas às 20 horas. Isso. A gente tem... Bora lá. Deixa eu Sula, pegar aqui. fizeram uma Oi. pergunta. Devo focar só em estudar valores de forma separada da cor ou misturo tudo na hora de estudar? Olha, você vai ter que passar por todos, tá? Eventualmente você vai ter que fazer aplicação. E quando a gente tá chamando de aplicação, é exatamente, faz tudo ao mesmo tempo. Então, vai ter um momento que a gente faz todos ao mesmo tempo. Mas eu me beneficiei de estudar separado e depois tentar aplicar. E na aplicação também, aos poucos, sabe? A partir do momento que o efeito começou a ficar um pouco mais fácil de controlar, ficou mais fácil de fazer mais coisas ao mesmo tempo, saca? Então, eventualmente você vai ter que enganar. Você tá treinando pra pegar os boss mais complicados lá na frente, é isso. Aham. Tá. Tem uma pergunta aqui. Sula, Manda. qual a melhor forma de usar brush que simula pincel sintético que tem tinta limitada? Cara, olha só. Quando você tiver pro digital, não se prende muito na coisa da simulação, tá? Inverte um pouco essa lógica do raciocínio. Você não tá tentando fazer um pincel sintético com dry brush, saca? Você tá procurando a mancha específica. Qual é a mancha que o dry brush faz? Quando você descreve isso, eu penso numa coisa mais tipo isso aqui, ó. Né? Então você vai começar a escolher o pincel que te dá essa mancha. Pensa um pouquinho menos. Esse pensamento ele é muito típico do raciocínio da pessoa que treinou o tradicional. Ah, a mancha que eu quero agora vai ter pouca água no pincel e vai ter bastante pigmento, e aí a gente vai botar o pincel em ângulo e ele vai fazer essa mancha. Não, tá. Ok, é isso. Mas qual é a mancha que você quer? No digital você não precisa simular que tá com pouco pigmento e que a gente tá com pouca água. Você vai direto para a escolha da mancha. Eu quero um pincel que me dá uma pincelada mais suave, sabe? Então tá aqui, ó. Minha pincelada mais suave tá aqui. Se eu quero ela um pouco mais áspera, a gente vai vir aqui e vai pegar uma coisa com mais textura, ó. Então, tira esses parâmetros. Esses parâmetros são do tradicional. Qual é a mancha que você quer fazer? Que pincel digital vai te dar aquela mancha? Porque essas condições vão variar muito. Então vai direto no pensamento do qual é a mancha que eu quero fazer. Não se preocupe em simular isso com flow. Não. Escolhe a mancha. Tem pincéis específicos para as manchas específicas. Vai direto nela, que vai começar a dar mais certo. Aqui, seu desenho do Cássio, né? Tá. Aqui tem alguns pensamentos Do Lucky Boy. Oi. Love Desenho Boy, tá. do Lucky Boy. Lucky. Lucky Boy, tá escrito aqui, pô. Sula sabe ler, né? Ela diz pelo menos que sabe. Olha só. Aqui tem... aqui a gente já tá com controle de contraste bem melhor, tá? A gente ainda tá preso em algumas coisas. E elas vão ser um pouco surpreendentes, eu acho. Olha, quando a gente tá falando de sombra e luz, eu falo pra gente vir aqui, né? E a gente separar a nossa silhueta de sombra. E essa silhueta de sombra aqui, ó, ela tá bem legal. Ó. A gente tem aqui, aí tem um pedacinho da luz aqui. Pô, essa silhueta de sombra tá massa. Mas lembra que eu falo que a gente tem uma paleta pra luz e uma paleta pra sombra? Quando você bateu aqui na barba, você tá pensando que, tipo, pô, essa barba é branca. Então, a sombra dela tá clara. Isso aqui é uma paleta de sombra. Não tenha medo de deixar isso aqui escuro. Olha isso aqui, ó. Eu não vou mexer no escuro da pele, que o escuro da pele já tá com uma sensação bem boa. Mas eu vou vir aqui acho que verde. Esse é um pouquinho mais azul. Um pouquinho mais azul, pera. Aham. Aqui, não, um pouquinho mais cinza. Isso, ó. Obrigado pelo sub. Olha aqui, olha essa sombra aqui, ó. Ficando muito mais óbvia que ela tá na sombra. Aqui, ó. Não é porque o objeto, a coisa que você está pintando, ó, é clara, que ela precisa ser clara na pintura. Ela só precisa ser mais clara do que as coisas que estão em volta dela. Então, se a gente tem contexto que a pele dele é mais escura e que a barba é clara, desde que a barba fique clara, fique mais clara do que a pele, na silhueta da sombra, você tá entendendo que ela é uma barba clara.
Ó, olha a diferença que faz na leitura. Não pode ter medo de escurecer os trem. Na pele ali funcionou de boa. Ficou show de bola. Ó, aqui. Ah, e agora que a gente tem paleta de sombra, deixa eu pegar aqui, fazer mais um pouquinho da modelagem aqui, ó. Ó, que massa. Mais um pouquinho dessa sombra projetada aqui, que tá delícia. Uhum. Eu vou dar uma corrigidinha aqui, que a gente tá falando muito a respeito dos planos virados pra luz, né? E nessa peça, a nossa luz tá vindo desse lado. Esse plano tá virado pra luz. Então ele não pode estar tão escuro, tá? A gente não pode brincar de fazer volume dessas coisas pensando em tipo, se aqui vai ficar claro, aqui tem que ficar escuro, aqui tem que ficar claro, aqui vai ficar escuro. Não. A gente tem uma hierarquia. A gente não precisa que isso aqui fique sempre super escuro pro claro ler. Então eu vou vir aqui, ó, e vou dar uma suavizada nessa sombra, ó. Que aquilo ali não era pra ser sombra, isso aqui tá na paleta da luz, ó. E aí o que eu vou fazer é que eu vou pegar esse tom claro da pele aqui, ó, e vou botar ele viradinho pra luz. Espera aí que ele tá muito cinza. Eu quero ele mais... ó. Mais viradinho aqui. Ó, esse outro plano aqui, ó, pra gente também aumentar a sensação de claridade da peça. Essa parte toda aqui, ó. Peraí. Esse plano da sobrancelha aqui, tá vendo? Ele é redondo, ó. Então eu tô pensando nele aqui como se ele fosse quase um cilindro, ó. Então eu vou pegar toda essa parte de baixo e vou jogar pra sombra. Eu não vou deixar super escuro, mas o suficiente pra dar a sensação que tá franzido ali, ó. E a gente vai botar a nossa cor da sombra da sobrancelha aqui, ó. Tá aqui também. Ó, que massa. E tem mais um detalhezinho que eu quero pegar aqui em cima. Tá vendo essa escapada que deu aqui, ó? Quando a gente for fazer controle de borda, a ideia do controle de borda é essa. Mas a gente não pode perder o shape. O que eu quero dizer com isso? Ele tem o capuz, tá vendo? O capuz dele tá aqui. Quando a gente deixa a pincelada escapar desse jeito, o capuz para de ler desse jeito. Ele começou a ler como isso aqui, ó. E isso aqui não é a borda do capuz. Então, vamos dar uma mexidinha para essa leitura de borda voltar pro lugar. A gente vai manter a textura. Ó, a gente pode continuar fazendo a aspereza da borda ali, ó. Mas a gente vai fazer com que a nossa silhueta seja respeitada. Gente, desde que eu comecei a fazer stream, eu estou tendo... quando você começa a explicar as coisas, é um pouquinho de antes de eu fazer stream, na verdade. Quando você começa a explicar as coisas, você quer que as frases que você fala façam sentido. E tem muita coisa que tem 3, 4 significados, que significa coisa diferente, em momento diferente. Às vezes eu tô falando esse tipo de coisa e tem uma sopa de letrinha na minha cabeça. É uma loucura. Mas faz sentido o lance da silhueta do capuz? Ó, a gente consegue deixar ele com a borda áspera. Que fica massa, inclusive. Mas não pode deixar... Você não pode deixar o pincel fazer o shape pra você. A silhueta é importante. Lembra que a silhueta é consequência da forma? Então você está preocupado com a silhueta em todos os momentos. Quando o seu pincel cagar a sua silhueta, conserta a silhueta. Não deixe o pincel fazer isso pra você, tá? Show de bola. Isso aqui ficou bem massa. Era só puxar essa sombra na barba mesmo, ó. Vamos ver um antes e depois aqui rapidinho. Só pra gente ver a diferença que faz. Ó. Viu? Pouquinha coisa. Tá massa. Tem mais um aí, né? Bora lá? Tem. Uhum. Deixa eu Tem pegar. uma pergunta aqui, Sula. Manda. Tem alguma maneira mais fácil de observar / reproduzir halftones? Quando faço estudo de observação, tenho dificuldade em diferenciar a família de luz e sombra. Não. O seguinte, olha só. O que é o halftone? O halftone é a transição da sombra pra luz. Quando eu tô falando pra vocês blocarem a silhueta de sombra e luz duro, e aí voltar e fazer a transição, você para de pensar em halftone. Você vai começar a pensar, isso aqui é sombra, isso aqui é luz, eu fiz a transição.
começa, pra mim, pelo menos, essa coisa de pegar e começar a deixar o halftone como consequência da sombra e luz, da transição da sombra e luz, fez muito mais sentido do que tentar organizar em claros, meio tons e escuros. Não, eu tenho sombra e luz e a transição entre elas. E a transição é consequência. Ela é consequência se a roupa é clara e escura, se o cabelo é claro ou escuro, se o fundo é claro ou escuro, sabe? E a gente faz essa transição baseado na paleta que a gente tem. Experimenta pensar desse jeito e vê se funciona. Porque você identifica que o que você tá colocando é halftone na peça, saca? Mas fica muito mais controlado, em vez de você partir dele e encontrar o resto, você fazer as beiradas e aí encontrar o halftone no meio, saca? Você começa nos extremos e deixa ele transicionar. Pra mim fez um pouco mais sentido. Bora! Ahá! Ah, essa peça tá massa, cara. Nice! Eu acho que aqui a dificuldade é tirar a linha da peça, né? Vamos lá. Muito bom. Olha, já começou aqui, na verdade. Essa lógica que estão aplicando aqui, ó. De quem que é essa peça? Gabriel Santos. Do Gabriel? Isso, Gabriel. Ó, isso aqui que você tá fazendo aqui já tá meio do caminho andado. É isso aqui. Não tenha medo de aplicar no resto. Essa coisa de colorizar a linha vai funcionar super bem para você ir suavizando a linha. Não pode só deixar as bordas macias. Então aqui, ó como é que a leitura aqui já tá direitinho, ó. Já tá funcionando, ó. Se eu quiser separar um pouquinho mais, vou pegar o contraste que a gente tem na linha aqui, ó, e colocar na sombra ali de trás. Aqui também, ó, já tá segurando, o controle tonal tá segurando total, não precisa preocupar. Aqui a gente pode separar mais um pouquinho ainda. Aqui. Deixa eu mexer, eu acho que a parte que vai ser complicada ali vai ser o cabelo. Na capa aqui também eu acho que é só tirar o contorno. No máximo que você vai poder fazer, ó, o lance de você, que eu tava falando agora mesmo, ó, da luz, da sombra, eu vou pegar a sombra e vou fazer ela transicionar pra luz. Olha os halftones aparecendo, ó. A gente, inclusive, mantém o shape que a gente já tinha no desenho original. Ó, sem medo. Só dá mais uma invadidinha com esse aqui. Ó. O que a gente pode fazer agora é que se você quiser colocar mais um pouquinho de detalhe na luz, você pode colocar mais um nívelzinho de claro. Se quiser colocar mais um pouquinho de detalhe na sombra, a gente pode botar mais um nívelzinho de escuro aqui, ó. Porque aí você consegue terminar, ó, de tirar a linha sem medo. Essa aqui é bem a parte pinte em cima do seu sketch. Ó. Ali não precisa ficar tão escuro, não. Esse escuro, ele é mais para as coisas se encostando. Não para as coisas se sobrepondo. Mas é por aqui. Aqui. Deixa eu fazer o halftone aqui de novo, ó. Olha que massa. Vou pegar esse clarinho aqui e fazer mais um brilhinho aqui. Acho que vou deixar um pouquinho mais saturado. Peraí. Isso, ó. A gente consegue dar como se a capa dela fosse de cetim. Ó, a gente consegue dar aquele brilhinho aqui, ó. Ó, que massa. Porque os shapes estão ótimos, sabe? É só... Não tenha medo mesmo de tirar o contorno e se precisar do contraste, ó, adiciona um pouquinho mais de claro na luz, escuro na sombra. O cabelo. Bora lá. Eu nem sei... Eu nem sei se eu mexo na paleta aqui ou se eu só faço a suavização mesmo. Porque eu acho que a ideia é muito essa que já tá aqui, ó. Eu não sei se o vermelho da linha vai influenciar muito no vermelho no verde do cabelo. Se ele acinzentar muito as coisas, eu posso trazer a linha um pouquinho mais pro esverdeado. Mas aqui, ó. Ele tá bem encaminhado já. É só pegar esse contraste, ó, pegar essa parte escura da linha e espalhar ela na área. Não deixa ela contida só na arte final, ó. Olha que massa que vai ficando. E aí você pode fazer
O cabelo, né? Como o cabelo tem brilho, o pessoal sempre marca o brilho do cabelo direitinho. Já fica bem fácil da gente começar a ver essas transições. E você pode pegar esse meio tom aqui e começar a fazer um pouquinho mais de detalhe em algumas áreas. Ó, mas é pouca coisa, porque a leitura do seu cabelo já tá ótima. Então nem sei se precisa mexer tanto nisso aqui, não. Deixa eu experimentar trocar a cor da sombra rapidinho. A gente tá aqui, a gente tá vindo pra cá. Ó. Talvez vir um pouquinho pra cá, deixa eu ver. Ai, meu Deus, difícil, cara. Difícil. Lula, tu tem dica de como trabalhar sem dar zoom? O pessoal pediu. Eu tenho. Não pode ficar assustado. Tira o atalho de dar zoom. Pronto. O que você tá com zoom é vício. Tira o atalho de dar zoom que você vai parar de dar zoom. É isso. Quando eu for fazer aqueles estudos de 1h30, vai lá no negócio de atalho e tira os atalhos. Pronto. Porque vai ajudar bastante. Porque é vício. A gente tá com a mão no teclado. É igual Ctrl Z. Pro pessoal que usa a mão no Ctrl Z, vocês já desfizeram a pincelada que vocês não queriam desfazer? Vocês foram lá e desfizeram o negócio e acharam que tava de boa. E aí, tipo, putz, aquela pincelada tava boa, mas já desfiz, já apagou, acabou. Então, às vezes, tirar a mão do teclado ajuda. O lance do dar zoom, tira o atalho. Não pode mais dar zoom. Você vai ver que assim que o atalho parar de funcionar, você para de dar zoom à toa. Então, faz o estudinho marcado, sabe? Aquele estudinho de 1 hora bonitinho. E tira o atalho, que vai ajudar bastante. Cara, tá nice o cabelo. Eu faria só isso aqui mesmo que eu tô comentando, ó. Pega a arte final. Esses shapes que estão mais no fundo, escurece o shape como um todo. Não deixa ele escurecido só na arte final. E talvez, mas aqui é vício da Sula, tá? Dá pra gente vir aqui e botar um overlayzinho e puxar onde tá a luz aqui, ó. Fazer um pouquinho mais dessa transição assim, ó. Só pra aumentar a luminosidade do cabelo, ó. Esse overlay que eu faço, ele 90% das vezes tá aumentando o contraste. Então eu tô pegando toda a parte da luz e jogando um pouquinho mais pra luz. Ó, deixa eu fazer um antes e depois aqui rapidinho. Pra gente ver, ó, como é que funciona. Tá massa. Tá facinho de tirar a linha disso aqui. Só não tenha medo, só pega e faz. Vai ficar muito bom. Deixa eu fazer só mais um detalhezinho aqui. Ai, meu Deus. Olha que massa aqui. Se a gente quiser colocar um pouquinho de luz aqui, podemos. Aqui, ó, essa sombra projetada vem toda pro tom da sombra. Mas é bem por aqui, ó. Só continuar. Já tá lendo super bem, já. Essa pintura em especial, tá? Deixa eu deixar isso aqui bem claro. A gente tá falando muito a respeito quando a gente tira a linha, a gente tá tirando informação. A forma como essa linha tá colorida, ela já fez grande parte da transição e não tá 100% responsável por toda a informação da peça. Então você vai usar a cor que você tá usando da linha pra deixar o contraste da peça e aí você consegue tirar a linha como um todo. Faz sentido? Que eu acho que vai ficar de boa. Tranquilo? Gente, mais alguma dúvida pra hoje? Ajudou? Espero que tenha desatado uns nós aí pro pessoal. Lula, tem uma última duvidazinha. Oi? Pediram ajuda com uma última coisa aqui. Sula, tenho dificuldade em suavizar a sombra sem suavizar demais ou perder o destaque, achando que está marcado demais. Alguma dica para evitar isso? Faz isso tudo. Muitas das vezes vocês estão tentando inventar a solução para uma coisa que já existe, tá? A ideia de fazer isso tudo é a gente começar a melhorar a nossa percepção, melhorar a forma como a gente entende essas soluções. Aonde é que você suaviza? Onde é que você deixa mais duro? Onde é que a gente aumenta o contraste? Onde é que a gente diminui? Já tiveram outros artistas que resolveram isso. Quando a gente faz o estudo, a gente está perguntando pro artista como que você resolveu isso. Como que você conseguiu esse estudo. Como que você conseguiu esse resultado, saca? Então copia. Presta atenção nas decisões que você teria tomado diferente. Pega uma peça parecida com uma peça que você faria normalmente. Uma peça de personagem, um retrato, um cenário.
E aí você copia o de mais alguém, que vai ficar bem claro as decisões que aquele artista tomou que ficaram diferentes da sua. Porque você vai fazer do seu jeito, vai ficar diferente. Na hora de você ir lá resolver, na hora de você ir lá e tipo, vou fazer ficar mais parecido com a referência, você vai ter que tomar decisões diferentes da sua. Que diferença isso fez no resultado da peça? Que diferença e por que que o artista tomou essa decisão? Por que que ele tá deixando aquele resultado diferente do seu? Vai começar a explicar muito do que você precisa trazer pro seu processo. Certo? Eu preciso sair mais cedo que tem raid hoje. Saiu o Samuel, galera. Ê, bora lá. Matar aqui o Jaden, tá na hora. Ê, tá, pronto. Sula é muito viciada nesse trem. Eu não vou conseguir dar raid hoje, que eu tô 100% sem chat. Então, tipo, vou ficar devendo. Mas, tem mais alguma dúvida aí? Pra gente encerrar? Não. Tá de boa? Uhum. Perfeito. Então, gente, espero que tenha sido útil pra vocês. Se tiver alguma dúvida pós-live, dá um grito lá no Discord que a gente tenta dar uma ajudada. E eu vou subir os PSDs pro pessoal que eu fiz o paint over, tá? Assim que tiver pronto, eu aviso o pessoal, a gente dá umas arrobas lá. Certinho? Muito obrigado. E então até quarta-feira que vem, né? Tchau, tchau. muito obrigada. Beijo. Beijo, gente. Boa noite.